Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, semeando a palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 9 de abril de 2024, para juntos lermos a palavra de Deus. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário e caso seja novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e receba também o nosso momento devocional diário, meditar e orar. Logo após a leitura desse texto de hoje, nós parabenizaremos e oraremos pelos aniversariantes desse dia 9 de abril. Hoje nós leremos os capítulos 19, 20 e 21 de 2 Samuel e amanhã nós encerraremos a leitura de mais esse livro. Vem comigo, vamos para a leitura. Disseram a Joabe: o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. A vitória daquele dia se transformou em luto para todo o exército, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia o exército entrou furtivamente na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. O rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho Absalão! Ah, Absalão, meu filho, meu filho! Joabe repreende Davi. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei. Hoje humilhastes todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a dos teus filhos e filhas, e a das tuas mulheres e concubinas. Amas o que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e os seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite, o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei levantou-se e sentou-se à porta da cidade. Quando o exército soube que o rei estava sentado à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. Davi retorna para Jerusalém, enquanto isso, os israelitas fugiram para casa. Davi retorna para Jerusalém. Em todas as tribos de Israel, o povo discutia, dizendo: o rei nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Foi ele que nos libertou dos filisteus e agora fugiu do país por causa de Absalão. Já Absalão, a quem tínhamos ungido rei, morreu em combate. Por que não falam em trazer o rei de volta? Quando chegou aos ouvidos do rei o que todo Israel estava comentando, Davi mandou a seguinte mensagem aos sacerdotes Zadok e Abiatar: perguntem às autoridades de Judá: por que vocês seriam os últimos a conduzir o rei de volta ao seu palácio? Vocês são meus irmãos, sangue do meu sangue. Por que seriam os últimos a ajudar no meu retorno? Digam a Amasa: você é sangue do meu sangue. Que Deus me castigue com todo rigor, se de agora em diante você não for o comandante do meu exército em lugar de Joabe. As palavras de Davi conquistaram o coração de todos os homens de Judá, de modo que eles mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Os homens de Judá foram a Gilgal ao encontro do rei para ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, desceu depressa com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam outros 1000 benjamitas, e também Ziba, servo da casa de Saul, com seus 15 filhos e 20 servos. Eles entraram no Jordão antes do rei e atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Simei, filho de Gera, atravessou o Jordão, prostrou-se diante do rei e lhe disse: que o meu senhor não leve em conta o meu crime, nem te lembres do mal que o teu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor. Ele deve ser morto. Davi respondeu: o que vocês têm com isso, filhos de Zeruia?
Acaso se tornaram agora meus adversários? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltei a reinar sobre Israel? O rei prometeu a Simei sob juramento: você não será morto. Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou a Jerusalém e se reencontrou com o rei, este lhe perguntou: por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal do teu servo ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que for bom aos teus olhos. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Então o rei lhe disse: você já disse o suficiente. A minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mefibosete, porém, disse ao rei: deixa que ele fique com tudo, agora que o rei meu senhor chegou em segurança ao seu lar. Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão, para despedir-se dele. Barzilai era bastante idoso, tinha 80 anos. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Maanaim, pois era muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos. Como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? O teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de cantores e cantoras. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. O teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessa. Permite que o teu servo volte para que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Aqui, porém, está o meu servo Quimã. Que ele vá com meu senhor, o rei. Faz por ele o que for bom aos teus olhos. O rei disse: Quimã virá comigo. Farei por ele o que você achar melhor. Tudo mais que você desejar de mim, eu farei por você. Então todo o exército atravessou o Jordão e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. O rei seguiu para Gilgal e Quimã foi com ele. Todo o exército de Judá e a metade do exército de Israel acompanharam o rei. Logo os homens de Israel chegaram ao rei para reclamar: porque os nossos irmãos, os de Judá, sequestraram o rei e o levaram para o outro lado do Jordão, como também a família dele e todos os seus homens? Todos os homens de Judá responderam aos israelitas: fizemos isso porque o rei é nosso parente mais próximo. Por que vocês estão irritados? Acaso comemos das provisões do rei ou tomamos dele alguma coisa? Então os israelitas disseram aos homens de Judá: somos 10 com o rei, e muito maior é o nosso direito sobre Davi do que o de vocês. Por que nos desprezam? Nós fomos os primeiros a propor o retorno do nosso rei. Contudo, os homens de Judá responderam ainda mais asperamente do que os israelitas. A rebelião de Seba contra Davi. 2 Samuel, capítulo 20. Também estava lá um homem perverso chamado Seba, filho de Bicri de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Todos de volta para casa, ó Israel. Então todos os homens de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Os de Judá, porém, permaneceram com o seu rei e o acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Quando Davi voltou ao palácio em Jerusalém, mandou confinar em uma casa sob guarda as 10 concubinas que tinha deixado tomando conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais teve relações sexuais com elas. Ficaram confinadas,
vivendo como viúvas até a morte. O rei disse a Amasa: convoque os homens de Judá e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Amasa, porém, levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada e depois nos arranque os olhos. Assim, os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga. Como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. As suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, o seu irmão, perseguiram Seba, filho de Bicri. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado de Joabe e de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia em uma poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos os que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com um manto. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel e chegou até Abel-Bet-Maaca, e todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel-Bet-Maaca e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha. Quando o exército de Joabe estava para derrubar o muro, uma mulher sábia gritou da cidade: ouçam, ouçam! Digam a Joabe que venha aqui para que eu fale com ele. Quando ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabe? Ele respondeu: sim. Ela disse: ouve o que a tua serva tem para dizer-te. Estou ouvindo, disse ele. Ela prosseguiu: antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel, e isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é mãe de Israel. Por que queres arruinar a herança do Senhor? Joabe respondeu: longe de mim uma coisa dessa. Longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. Muito bem, disse a mulher. A cabeça dele será lançada a ti do alto do muro. Então a mulher foi falar com todo o povo, dando seu sábio conselho, e eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram. Abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. Joabe voltou para junto do rei em Jerusalém. Os oficiais de Davi. Joabe comandava todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, comandava os queretitas e os peletitas. Adonirão era chefe do trabalho forçado. Josafá, filho de Ailude, era secretário. Seva era escriba. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Ira de Jair era sacerdote de Davi. Os gibeonitas são vingados, segundo Samuel, capítulo 21. Durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e da família sanguinária dele, por terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Saul, porém, no seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor?
Os gibeonitas responderam: não exigimos nem prata, nem ouro de Saul ou da família dele, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça a vocês? Eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados diante do Senhor em Gibeal de Saul, o escolhido do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito diante do Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mandou buscar, porém, Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte diante do Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina tocassem neles de dia, nem os animais selvagens de noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de Jonatas, o seu filho, e também os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei tinha ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Batalhas contra os filisteus. Houve outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi ficou exausto, e Isbi-Benote, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. O peso da ponta de bronze de sua lança era de 300 ciclos. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Contudo, Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disso, houve ainda outra batalha contra os filisteus em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai de Uzate matou Safi, um dos descendentes de Rafa. Em outra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim de Belém, matou o irmão de Golias, o giteu, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Em outra batalha, em Gate, havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa. E desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Encerramos nossa leitura de hoje. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos parabenizar os aniversariantes desse dia 9. Parabéns e feliz aniversário para você que está comemorando mais um ano de casado nesse dia 9 de abril de 2024. Parabéns também aos bebezinhos que comemoram mais um mês de vida e aos aniversariantes que hoje completam mais um ano de vida. Dentre eles nós temos a empresa Rosa de Saron, lá de Rio Preto, e também o Thales Stu, lá de Rondonópolis. Acho que é assim que pronuncia, né? Stu, lá de Rondonópolis. Que Deus abençoe vocês grandemente. Quero orar por vocês e com vocês. Vamos orar. Querido Deus, quero agradecer ao Senhor pelos casais que comemoram mais um ano de casados nesse dia 9 de abril de 2024. Os bebezinhos, ó Deus, nos alegramos muito por eles completarem mais um mês e também aos aniversariantes de hoje, desse dia 9 de abril.
Rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe a empresa Rosa de Saron e o Thales Steel, Deus, que o Senhor fortaleça-os cada dia mais e mais, que o Senhor dê vida abundante, em nome de Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles. Nós rogamos, ó Deus, que o Senhor conceda a eles muito amor, paz, alegria, muitas felicidades e muitos anos de vida. Nossa oração é crendo que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumprirá na vida de cada casal, de cada bebezinho, de cada aniversariante, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos. Deus é fiel, é justo e bom. Vamos?